Oi, pessoal. Essa então é a segunda parte da nossa aula de análise sintática, tá? A gente ia começar a falar sobre o desenvolvimento do projeto, né, no slide 47. Então, pessoal, agora quando a gente for falar do parser, a gente vai ter três projetos, tá certo? O primeiro projeto, o segundo e o terceiro. O primeiro projeto, que é a versão 1 do nosso parser, que é o projeto 2 da disciplina, a gente vai estar preocupado em reconhecer a linguagem, baseado numa gramática livre de contexto, com verificações mínimas em relação às restrições. O próximo passo, que é a próxima aula e o projeto número 3, é a inserção da recuperação de erros, e depois a próxima é a inserção da geração das árvores sintáticas abstratas. Essa é uma estrutura de dados que vai estar sendo gerada dentro do programa para depois a gente poder percorrer ela. Falando agora do nosso projeto mesmo que vocês têm que fazer, né, no conteúdo dessa semana. Eu tentei organizar da melhor forma possível para facilitar a vida de vocês. Eu preparei todos os testes que o autor fornece, vocês teriam que verificar na mão. Eu organizei todo o código, comentei. Eu tive um trabalho bem grande. Eu demorei muito mais nisso de organizar do que implementar o parser em si, tá? São 56 testes para vocês verificarem se está tudo correto. Tá? Então, para vocês fazerem a implementação, vão ter coisas que estão prontas, coisas que não estão prontas. Vocês vão usar os refinamentos discutidos anteriormente. Verificar se as restrições gramaticais em termos dos conjuntos first e follow são satisfeitas pela gramática da CPR. Sim, elas são satisfeitas. A gente não precisa mexer com isso, tá certo? Usar a gramática para desenvolver a versão 1 do parser. Isso é interessante, vocês abrirem a gramática quando tiver alguma dúvida e dar uma olhada o que está vindo depois do que, tá certo? Não vai precisar de tanto, mas às vezes é bom dar uma olhadinha só para ficar mais fácil de enxergar, porque no código, apesar das regras da gramática estarem lá, as regras estruturais, fica mais fácil vocês olharem isso, às vezes no arquivo que só tem a gramática, tá? Então essa é a parte da análise. Não precisa computar os conjuntos first e follow no momento. E eu, de novo, eu não vou exigir que vocês façam isso, tá certo, pessoal? Porque isso aqui vai ser muito, muito, muito propenso a erro. Então, se errou, você gera um conjunto errado e você vai precisar dele depois, você vai ter problema e vai ser uma coisa meio difícil de vocês encontrarem o que está acontecendo. Então, na hora que eu for implementar a recuperação, as outras fases do parser, que eu precisar desses conjuntos, eu vou ter esse sofrimento, vamos dizer assim. Eu vou entregar isso pronto para vocês. Tá certo? Porque eu acho também, se eu for dar tudo no colo de você, ó, e se virem aí, acho que fica um pouco complicado, tá? Algumas coisas que vão ser levadas em consideração, tá? Da perspectiva da gramática, não há distinção real entre uma variável e um valor nomeado. O que quer dizer isso, pessoal? Na CP, acho que eu até já comentei isso na aula anterior, ou numa das aulas anteriores. CPRL, na hora do processo de compilação, ela vai reconhecer alguma coisa que tem identificador como uma variável se ela estiver do lado esquerdo de uma instrução de atribuição. Se ela estiver do lado direito de uma instrução de atribuição, ela só vai ser utilizada para recuperar o valor que está na memória. Por isso que chama de valor nomeado, um valor que tem um nome, um valor que tem um identificador. E esse cara ele pode também ser a invocação de uma função. Tá? Então, ambos são analisados de forma similar, mas faremos uma distinção baseada no contexto onde os identificadores aparecem. Por exemplo, considere a instrução de atribuição. X que recebe Y. O identificador X nessa expressão, ele representa uma variável e o Y representa um valor nomeado. Isso aí depois vai ser importante, tá bom? Lidando com limitações da gramática. Da forma que a gramática tá, ela não é bem LL1, porque tem algumas coisas que a gente vai precisar tomar decisões dentro. Por exemplo, olha lá, ó. Realizando a análise da regra statement, então tem várias coisas ali que podem seguir, usamos um símbolo de lookahead para selecionar o método de análise. Se ele vai detectar um if, se vai ser um while, se vai ser um loop ou se ele vai ser um identificador. O identificador está no conjunto first, tanto de uma instrução de atribuição quanto uma instrução de chamada de procedimento, que é o que eu tinha comentado anteriormente, né, do valor nomeado da variável. Aí que tá. Como que eu sei se esse cara, desse identificador, ele é um valor nomeado ou se ele é a chamada de um procedimento?
Se for chamada de procedimento, ele nem pode estar do lado direito, na verdade, tem que ser chamado sem ser atribuição, porque é só chamar de função que pode entrar dentro de uma instrução por causa de restrições da linguagem, né? E qualquer linguagem é assim também, né? Se você pensa bem, você vai invocar uma função void que ela vai estar dentro de uma expressão que vai ter que gerar um valor? Não, né? Função, um método, né? Problema similar existe quando se analisa uma regra factor. Então, ó, factor. Então, o identificador está no conjunto first de const value, named value e function call. Então, aqui, aqui e aqui pode ter um identificador. Mas que bendito identificador que é esse? É um identificador que me leva a um valor, ou seja, um valor nomeado, que, tá dizendo, que a gente chama aqui, ou ele é a chamada de uma função. São coisas que são problemáticas para a gente, né? Do jeito que a gramática está implementada. Como que a gente soluciona? Pode olhar o próximo. Bem, se o meu elemento ali, eu preciso decidir se ele é ou um valor nomeado ou se ele é uma chamada de função. Se for chamada de função, ele vai ter que ter um parênteses, vai ter que ter alguma coisa lá direita. Olha, se um símbolo que segue o identificador é um colchetes ou uma atribuição, analise uma instrução de atribuição. Né? Se for um parênteses ou um ponto e vírgula, analise uma instrução chamada de procedimento. Porque chamar de procedimento não vai ter atribuição. Reprojetar ou fatorar a gramática. Por exemplo, trocar S que leva a IX ou a Y, trocar. Porque ó, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Para qual que eu vou? Eu vou para cá ou eu vou para cá? Sendo que o first dessa é esse e o first dessa é esse aqui também. Posso fatorar. Fatoração esquerda, ele é comum, ponho ele concatenado aí com x ou y. Ou então, usar a estratégia que a gente vai usar, que é usar uma tabela de identificadores, que é chamada também de tabela de símbolos, que é exatamente a ideia, praticamente, a gente vai usar tabelas de símbolos dentro dessa nossa tabela de identificadores. Por que a nossa tabela de identificadores ela vai ser um pouquinho diferente de uma tabela de símbolos? Na verdade, ela vai conter várias tabelas de símbolos dentro dela, porque a gente vai ter que controlar os escopos também. Bem, eu tenho uma variável dentro de uma função que tem o mesmo nome de uma variável que está no escopo global. Com quem que eu estou lidando? Né? Então, a tabela de símbolos que vai, nossa tabela de identificadores que vai lidar com isso. Ela vai ter uma tabela de símbolos de implementação mesmo, representada num mapa, ou uma tabela de símbolos lá da estrutura de dados que a gente aprendeu, por escopo. Então, eu abri um escopo novo, eu tenho uma tabela nova. Eu fechei aquele escopo, eu saí dele, aquelas coisas lá estão mortas, eu posso descartar. Então, para armazenar informações sobre como o identificador foi declarado, aí, além disso, né, eu vou saber que aquele identificador, o que ele é? Na hora que eu declarei ele, era um declarador de uma variável, de que tipo, ou era um identificador com nome de função, ou no nome de procedimento. E mais tarde usar essa informação para determinar se o identificador é uma constante, uma variável, nome de procedimento, tarará. Usaremos essa abordagem. A classe ID Table, que é a nossa tabela de identificadores, né? Ela vai fazer esse controle, depois vocês deem uma olhada, não é difícil de entender, tá? E ela tem lá dentro dela, para cada identificador que vai sendo declarado, que vai sendo armazenado dentro dela, ela tem tipos de identificadores, que pode ser um identificador de constante, identificador de variável, identificador de um tipo de array, que é o array type, que a gente vai ver depois, que vocês já viram na especificação da linguagem, né? O identificador de procedure ou identificação de função. Então, os dois aqui de subprogramas. A classe IDTable será estendida nas próximas versões do projeto, de modo a executar uma análise mais completa das regras de escopo. Então, agora é uma versão preliminar que já está pronta, vocês não precisam mexer com ela, tá? Vocês só vão mexer com a classe parser. Tá? Exemplo, pessoal, olha lá, ó. Exemplo de procedimento. Então, ó, globalmente, eu tenho a variável x e y, ambas inteiras. A minha procedure P, eu tenho x e n. Olha o x, daria conflito entre aspas, né? Com a global, mas essa aqui é do escopo da procedure, essa aqui é do escopo do programa. Então, begin, x recebe, aqui da procedure, né, gente? Aqui é a implementação da procedure. X recebe 5. Qual x? É lógico, é o x da procedure. N recebe y. Quem que o n recebe? É o y, que é o cara do global. E termina a procedure. Begin x recebe 8. Qual x? Né? Aqui é o x de dentro. Aqui
é o y de fora. Aqui é o x de fora, porque esse escopo é o escopo global, né? Mas como que a gente decide isso? Usando a editable, né? Variáveis constantes podem ser declaradas no nível de programa ou em nível de subprograma, introduzindo assim o conceito de escopo, que vocês já estão cansados de saber. O que é o escopo? É onde a variável existe, certo? Onde que ela é acessível. Ela vai funcionar como uma pilha. Faz sentido, né? Abrir um escopo, eu estou lidando com o escopo que está no topo da pilha, mexo com ele. Só que essa nossa pilha vai ter que ser um pouquinho mais afrouxada, vamos dizer assim, porque a gente vai ter que poder olhar para baixo, se dentro de uma procedure que eu estou dentro do escopo X, se ela estiver usando uma variável lá que tem de escopo global, não está dentro dela, eu vou ter que descer a pilha para saber se aquela variável existe, né? Quando o novo escopo é aberto, um novo mapa é empilhado, eu empilho o mapa. A busca na declaração envolve pesquisar dentro do nível atual, dentro do nível atual. Declaração. Nossa, espera aí. A busca por uma declaração envolve pesquisar dentro do nível atual. Nossa, tá mal escrito isso aqui. Espera aí. Envolve pesquisar dentro do nível atual. Então, nas declarações contidas no mapa da pilha, então dentro de escopos mais externos, ou seja, em mapas abaixo do topo da pilha. Beleza, melhorou. Então aqui, o detalhamento, né? OpenScope abre um escopo novo, ele vai incrementar um inteiro e vai criar um novo mapa e vai empilhar. CloseScope ele vai decrementar esse inteiro para saber onde que é o topo da pilha e vai descartar o mapa. Quando eu adiciono, eu passo o token e falo de tipo que ele é. Então, se eu reconheci num determinado ponto da gramática, isso aqui é a parte de declaração, declarei lá na parte das declarações iniciais, né, da regra das declarações iniciais, esse token ele provavelmente vai ser uma variável, né? Ele vai estar precedido pela palavra-chave var. E aí, o get, eu obtenho o token, o tipo do token que está naquele escopo que está aberto no momento, tá bom? Adicionando declarações na editable. Quando o identificador é declarado, o parser tentará adicionar o token identificador. Esse é o tipo a tabela de identificadores dentro do escopo atual. Se ele já existir, tem que lançar exceção. Lança exceção caso o identificador com o mesmo nome, ou seja, o mesmo texto do token, já tiver sido previamente declarado no escopo atual. Então, por exemplo, o método parseConstDeclaration, eu tenho que dar um idtable.add, passar o const e falar que o tipo dele é constant id. Quando eu invoco o add, se eu já tiver uma constante com aquele nome que já foi declarada, isso aqui tem que lançar uma exceção. É a mesma coisa, é o que aconteceria assim, em Java, ou assim, em C, ou outras linguagens de programação, eu estivesse declarando uma outra variável com o mesmo nome no mesmo escopo. Isso aí vai dar erro de compilação. Aqui a gente tem que tratar isso, tá? Bem, usando uma IDT para verificar ocorrências aplicadas dos identificadores. Quando o identificador é encontrado numa instrução de um programa ou subprograma, o parser vai verificar se o identificador foi declarado e usar a informação como esse identificador foi declarado para facilitar sua análise correta. Por exemplo, você não pode atribuir um valor ao identificador que foi declarado como uma constante. Esse tipo de restrição a gente vai ter. Tá? Bem, o cara está declarado como constante. Eu não posso trocar o valor dele dentro do programa. Né? Então, olha só. Método parseFactor, um pedaço do método parseFactor que já vai estar implementado para vocês. Olha lá, ó, lida com os identificadores baseando-se se eles foram declarados como variáveis, constantes ou funções. Então, pego o ID pego o token atual, pego o tipo do token na IDTable, porque se esse cara aqui eu estou fazendo parse de um identificador já dentro de uma expressão, que estou dentro de um factor, que está dentro de um statement. Se eu pego esse cara, eu tenho que verificar que tipo que ele é. Se o tipo dele for diferente de nulo, ou seja, ele tem um tipo, se ele for uma constante id, eu faço parse de uma constante. Se ele for uma variável, eu faço parse do named value. Vejam só, porque ele está do lado direito. Se for um function id, eu dou um parse function call, que é a chamada de função. Se não for nenhum desses três aqui,
Por exemplo, com Procedure ID, eu não posso ter Procedure ID. Apesar dele existir na tabela, eu não posso chamar uma Procedure lá direito de uma expressão de atribuição, por exemplo. Então, vai lançar uma exceção. E se eu não encontrei esse cara declarado, quer dizer que ele precisava ter sido declarado antes de ser usado. Então, que é quando encontrar como nulo aqui, porque eu não encontrei ele, né? Então, vai lançar um erro aqui, né? A exceção parser exception, falando que aquele identificador não foi declarado. Tudo bem, gente? Aqui, analisando uma declaração de procedimento. Então, olha lá. Procedure Declaration, essa aqui é a regra, né? Esse aqui é o pedaço dentro da Procedure Declaration. Já está pronto lá para vocês. Dou um match no nome Procedure. Pego o token, que é esse cara aqui. E ele tem que ser, esse cara aqui agora, eu estou declarando a Procedure. Eu tenho que jogar ele para dentro da tabela. Dou um match no identificador para verificar se ele é um identificador mesmo, se o léxico dele é identificador. Beleza, é. O que eu faço? Na ID Table eu adiciono esse cara e falo que o tipo dele é um Procedure ID. Então vejam, note que o nome de procedimento é definido no escopo mais externo. Estão vendo verdinho aqui. Agora, como eu estou declarando a procedure e o nome dela faz parte do escopo mais externo, agora eu vou para dentro dela. As declarações da procedure, tanto os formal parameters como as initial declarations dela aqui, ou seja, os parâmetros dela e as declarações iniciais, tem que estar dentro do escopo dela. Então, ela abre um escopo, faz o parse dos formal parameters, se tiver o parênteses de abertura, que vai estar aqui dentro, dá o match no is, faz o parse das declarações iniciais, faz o parse das instruções e fecha o escopo. Ou seja, aqui eu coloco todo mundo que é da procedure dentro do escopo dela. Para verificar se isso está correto. Percebam, a gente só está validando sintaxe, a gente não está executando o que a procedure tem. Para executar o que a procedure tem, a gente vai ter que gerar código e o código em si vai fazer a execução. Tá certo? Agora, pessoal, o último passo é o quê? Verificar se esse proc ID é o mesmo proc ID daqui. Então, chegou aqui, eu processei, eu abri um escopo para fazer isso aqui. Terminou de fazer isso aqui, eu fecho o escopo, porque agora eu tenho que pegar esse identificador aqui, verificar se ele é o identificador, show, e verificar se ele é o mesmo cara que eu peguei aqui, ó. Aqui. Certo? Tem que verificar se o texto desse é igual ao texto desse. Verificar se os dois são iguais. Okay? A procedure começa com procedure, o nome da procedure, e termina com um proc ID de novo. Tá bom? Então, e mete semicolon, que é o ponto e vírgula. Agora, outro pedaço aqui, né? Note também a verificação dos nomes dos procedimentos. Que eu acabei de falar, né? Que está em roxinho aqui. Tá bom? Aqui é a análise de instrução. É o parse statement, né? Tá lá. Se for pega o símbolo, se for um identificador, aqui usando a id table ainda, né? Pega o tipo, né? E dependendo do tipo, eu vou fazer alguma coisa. Agora eu estou falando de instrução, né? Pode ser uma instrução de atribuição ou pode ser uma chamada de procedimento. Eu não estou falando lá, eu estou falando de atribuição. Aquilo que a gente viu agora há pouco, que a gente acabou de ver, está dentro daqui, ó. Aqui não. A gente acabou de ver, tá na declaração, né? Mas a gente viu isso aqui também. Aqui. Aqui. O parse factor faz parte de uma. Pode aparecer aqui dentro. Normalmente vai aparecer, né? E aqui, pessoal, na análise da instrução, aqui já é até uma dica para implementação, eu tenho que ficar verificando se é identificador, se é if, se é loop, se é exit e assim por diante. Beleza? Bem, classe Error Handler, usada para que haja consistência. Mesmo, a gente já usou ela no scanner, né? Ela é implementada usando o singleton. Esse padrão de processo singleton, pessoal, a ideia básica é que eu só
no meu programa só existe uma instância, só existe um objeto dessa classe. Eu não consigo criar outros objetos dessa classe e tem algumas coisas que a gente tem que fazer lá dentro dela para permitir isso. Tem que ter construtor privado, né, para ninguém poder invocar construtor. Só que a classe em si ela consegue invocar o construtor. Então, para eu pegar essa instância, que ela só vai ser criada uma vez, uso o método getInstance. Essa classe ErrorRender foi um gerador grande de problema para mim na hora que eu estava fazendo os testes. Por quê? Como os testes, eu posso executar eles em lote, executo o primeiro teste, segundo teste, terceiro teste, quarto teste, que é a análise de um arquivo, do outro arquivo, do outro arquivo, do outro arquivo, do outro arquivo. Como o error handler é um singleton, ele vai mantendo o contexto das coisas que já aconteceram. E demorou para me cair a ficha que os testes em lote que estavam falhando era por causa desse bendito error handler aqui. Tá? Então, eu poderia simplesmente tirar essa ideia do singleton. Toda vez que eu inicio um parser, eu instancio um error handler, uso na hora que o parser termina, mato o error handler. Ou então, mexer dentro dela. Colocar um método reset nela para zerar o que está dentro do error handler, como última instrução do parser, fazer isso. Mas eu preferi não mexer na implementação do autor. Tá bom? Então aqui vocês vão usar também, já vai ter várias coisas mostrando, né? Quanto tempo? 20 minutos. Então, onde a gente vai usar o error handler para a versão 1 do parser? Vamos destacar aqui também, ó. Destaca tudo. Não implementará a recuperação de erro. Então, a gente só vai usar error handler para disparar problema. Tá? Quando o erro é encontrado, o parser imprimirá a mensagem de erro e terminará a execução. A gente vai matar o parser. Esse foi outro grande problema também na implementação dos testes, porque quando dá erro, ele mata a JVM. E o teste do JUnit que está esperando para ser executado não executa e dá outro erro. Então, tive que dar mais uma mexida lá, de uma forma que eu não adulterasse a implementação do autor. Na verdade, eu fiz um outro pedaço de código, deixei a parte do autor comentada, vai estar até documentado isso. Então, na versão final do parse, vocês não vão precisar mexer com isso, mas para quem quiser mexer, vai comentar a parte que eu coloquei e tirar o comentário da parte do autor, que é onde ele mata a máquina virtual, mandando um sinal de erro para o sistema operacional. De modo suavizar a transição para a recuperação de erros para a próxima versão do parse, a maioria dos métodos de análise pacotarão a lógica básica em um bloco try-catch. Vai ter alguns exemplos prontos lá dentro. Qualquer método de análise que invoque os métodos match ou add de table precisarão ter um bloco try e catch. O relatório de erro será implementado dentro da cláusula catch do bloco try-catch. Duas linhas de código vão ser sempre as mesmas, tá? Vai jogar para o error handler a exceção que ocorreu e vai invocar um método exit que vai terminar o processo, tá? Como eu falei, na versão do autor, ele mata a máquina virtual, ele dá uma última mensagem na saída e mata a máquina virtual. No meu caso, eu não posso matar. No nosso caso, a gente não pode matar a máquina virtual, porque eu quis automatizar um pouco o negócio para ficar mais fácil para vocês, por causa dos testes de unidade. Então, ao invés de matar a máquina virtual, eu faço parser terminar o processo, mesmo que tenha havido um erro. Eu não me recupero do erro, mas eu instruo, entre aspas, o parser a consumir toda a entrada sem fazer análise. Porque aí na próxima vez, na próximo símbolo que vai ser reconhecido, vai ser um símbolo de fim de arquivo e ele vai ser terminado. Tá? Usando a error handler para a versão 1, vamos colocar. Vamos destacar aqui de novo. De verde. Pessoal, eu sou meio chato com esse negócio de identidade visual, mas para talvez facilite um pouco a vida de vocês depois, tá? Então, olha só. Exemplo, né? Usando o error handler. As instruções de análise ficarão empacotadas dentro de um bloco try-catch. Então, parse variable pode ser que lance uma exceção. O match pode ser que lance exceção. O parse expression pode ser que lance exceção. O match pode ser que lance. Por exemplo, esse match aqui, se esse símbolo não for um símbolo de atribuição, então, for um símbolo de menor, por exemplo, tem coisa errada. Então tem que lançar a exceção. Vai ser capturada e vai ser sempre isso aqui, ó. Error handler get instance report error, passando a exceção que foi capturada aqui e invocando o método exit. Certo?
Parse variable, parse named value. Acho que os dois já vão estar prontos. Para implementar os métodos parse variable e parse named value, usaremos um método auxiliar que proverá uma lógica comum aos dois métodos. Esse método auxiliar não lidará com quaisquer exceções geradas pelo parser, lançando-as ao método chamador para que possam ser manipuladas apropriadamente. Um esboço desse método auxiliar, chamado de parse variable expression, será mostrado a seguir. Ambos os métodos invocam parse variable exception com o intuito de auxiliar na análise da regra gramatical que trata de variáveis. Então, parse variable exception, eu vou ter que saber que tipo de variável que ela é. Se ela é uma variável ou se ela é um parâmetro e se ela ainda é seguida por um abre e fecha colchetes, que seria o caso de arrays, né? Então, parse variable expression, pega o token, casa com um identificador, pega o tipo do token. Se o tipo for nulo, lança. O identificador não foi declarado. Lança o erro. Caso contrário, se for diferente de variable ID, ou seja, eu estou esperando uma variable ID aqui como parâmetro, se for diferente, ele vai falar que não é uma variável. Se não entrar nesse if nem nesse else, quer dizer que está ok, eu posso continuar. O que eu faço? Já casei aqui, né? O que eu faço? Vou verificar se eu tenho uma abertura de colchetes, fazer um match current symbol para consumir o colchete, parse expression para fazer o parse daqui de dentro e fazer o match com o colchete de fechamento. E eu posso ter mais de um colchete, né? Porque, por exemplo, se eu estiver acessando um índice de um array de arrays, né? Aí eu tenho que permitir esse tipo de coisa, tá? Aqui, assim como em Java, a gente não tem uma matriz, entre aspas, né? A gente vai ter um array com arrays dentro dele, se a gente for ter um array de duas dimensões, entre aspas, tá bom? O método parse variable simplesmente invoca o método auxiliar para auxiliar sua regra gramatical. Olha lá, parse variable invoca. O método parse named value é implementado de forma similar, então guardem isso, né? Pode ser que seja uma dica aí para implementação, tá bom? Agora, pessoal, da parte do projeto eu acabei de terminar, eu vou abrir o projeto e vou mostrar para vocês. Eu vou falar rapidamente aqui das outras técnicas de análise sintática, tá? Então, uma breve discussão sobre os outros métodos técnicos para análise sintática. A gente está falando de analisador sintático descendente, né? Essa análise sintática, pessoal, a gente pode também implementar ela utilizando uma técnica preditiva. O que é fazer isso? Você prevê as situações que podem acontecer. Ou calculando os métodos, os conjuntos first e follow, para a gente saber o que é, mas isso aí já sai direto praticamente. Ou então calculando a tabela preditiva. Essa tabela preditiva vai ser usada para implementar o parser sem usar a recursão, só que a gente vai precisar de pilhas. É muito mais trabalhoso, tá certo? LL1. Agora falando das LLs, né? LL1, facilidade de implementação e resolução de não determinismos. Tá? Só que a gente precisa, né? Não pode ter ambiguidade, tem que fatorar à esquerda, não pode ter recursão à esquerda, tarará, tarará. LLK é a mesma construção de LL1, mas com K símbolos de look ahead, o que vai me implicar que eu vou ter conjuntos first K e follow K, tá? Implementação mais complicada, só que ela se torna um pouco mais poderosa, porque agora eu consigo olhar um pouco mais adiante, 2, 3, 4 símbolos adiante, para eu tomar decisões. Os meus métodos vão ter implementação um pouco mais extensas e eu não vou precisar usar de artifícios como aquela tabela de identificadores para saber que tipo que onde que aquele identificador, qual foi o propósito daquele identificador. Eu vou precisar dela ainda para saber o tipo do identificador, né? Mas eu não vou precisar saber de que tipo que ele é para saber se eu estou usando um name de value ou uma variável. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Mais sofisticado ainda é a LL estrela, que é o look ahead variável. E não precisa fatorar à esquerda. São gramáticas mais simples de serem escritas, porque elas são mais intuitivas. Quando a gente fatora à esquerda, a gente já perde um pouco uma cara mais, vamos dizer, mais lógica, mais fácil de enxergar da gramática. Né? Então a gente não precisa fatorar à esquerda se a gente implementar um parser LL estrela. Qual que é o problema? A implementação é mais complicada. E o
LLL é o e o estrela aqui, pessoal, é que o parser ele decide quanto que ele tem que andar de look ahead para cada situação, tá? E a all LL estrela, que é a Adaptative LL estrela, ela, ela é mais poderosa ainda e ela consegue reconhecer, o parser consegue ser gerado, né? Consegue gerar parser para qualquer gramática, que a única restrição é aquela que ela não tem a recursão à esquerda. Só essa restrição. Não precisa fatorar, não precisa. Até gramática ambígua ela vai pegar, tá? Mas não pode ter recursão à esquerda. Em nível de complexidade e de poder, né? LL1 mais simples, menos poderosa. ALL estrela mais complexo e mais poderoso. Tá certo? Uh, a gente está falando de análise descendente. Tem a análise ascendente também, pessoal. Que ao invés da gente sair montando a árvore da raiz, a gente fazendo derivações, né? A gente monta a árvore de baixo para cima, usando, não sei se vocês lembram, a inferência recursiva, que era uma outra forma de fazer derivação. Que era, na verdade, eu pego a sentença e aí eu faço a derivação, entre aspas, ao contrário. Eu vou gerando a árvore ao contrário. Não sei se vocês lembram disso lá em linguagens formais, tá? Então, a gente precisa fazer o processo de inferência, saber, ó, isso aqui veio de onde? Veio disso, que 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 veio daquilo, né? Construção da árvore sintática de baixo para cima. LRK. Left to right, leitura do arquivo de código da esquerda para a direita. Só que agora a gente faz derivações mais à direita. Leitura da esquerda à direita, produzindo as derivações mais à direita ao reverso. Porque a gente tem que fazer a subida, tá bom? Difícil de implementar. Tem geradores, eu acho, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, que o IAC ele é LR, tá? Tenho certeza, tá bom? Ele é esse tipo de analisador. Só que a gente vê por questões didáticas e principalmente porque não existe tempo para a gente ver. A gente vai ter 5 anos de compilador, a gente tem um semestre de compiladores. A gente vê o LL1 que é o mais simples, dá para implementar e com ele vocês conseguem estudar para conhecer as outras técnicas. Tudo bem, pessoal? Então, do ponto de vista de apresentação, a gente termina aqui. Eu acho que eu vou fechar esse vídeo, eu vou parar. E eu vou fazer um terceiro vídeo agora, não vou gravar agora, vou gravar amanhã, porque já deu mais meia hora. Deu explicando como fazer a implementação, porque eu quero implementar pelo menos não, eu vou implementar o reconhecimento do primeiro teste com vocês, tá certo? Aí depois, então amanhã eu gravo o próximo vídeo para vocês, tanto vai fazer porque os três vão ser liberados aí na plataforma, né? Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Um abração aí para todo mundo, valeu, falou!